Criação de conteúdo de ordem paranormal é uma coisa que eu já comentei há um tempinho atrás aqui, mas hoje eu quero comentar com um pouco mais de tempo e um pouco melhor. Cara, eu acompanho o fandom de ordem desde O Segredo na Floresta e eu peguei uma época em que criar conteúdo de ordem era bem raro, tá ligado? Era muito raro você ver uma animação, você via mais artes. Isso aí sempre teve muito, mas pessoas criando conteúdo, né, fazendo vídeo especificamente, era muito raro. Até que lá para a época de Calamidade, as coisas começaram a realmente terem mais frequência e terem mais criadores de conteúdo. É, e lá na época dos spin-offs, um dos criadores de conteúdo mais conhecidos do fandom de Ordem e que até trabalhou para a Ordem Paranormal, que é o PlayRay, ele cresceu muito já, surgiu no fandom e foi crescendo muito, e chegando num momento atual em que ele é um dos maiores porta-vozes aí do fandom de Ordem, é um dos criadores de conteúdo de Ordem mais conhecido, assim, no fandom, e eu acredito que até fora do fandom de Ordem, né, porque ele não foca apenas em produzir conteúdo de Ordem, mas ele presta um serviço atualmente que eu acho que muita gente repara a grandeza, mas ainda assim eu acho muito válido. Eu tava vindo aqui comentar sobre isso, que é todo fim de episódio, pra quem não sabe, o PlayRay, antigamente ele tava fazendo umas lives no final de cada episódio de Hexatomb, e durante a live mesmo, comentando o final de Hexatomb, é, ele já emendava os comentários conversando diretamente com o Stefano, que pra quem não sabe, é um dos 3 roteiristas de Ordem. Sim, atualmente Ordem não é só o Selbit que faz o roteiro. É o Selbit, o Biff e o Stefano. Então, eles conversavam sobre todo o fim de sessão de Hexatomb e o Stefano falava curiosidades, bastidores, sabe? Coisas a mais, assim, que traziam melhor, melhor respostas, assim, melhores respostas pra gente, contava mais coisinhas de bastidores e isso ia tornando, pelo menos a minha experiência de assistir o episódio e logo após já ver o Stefano e o PlayRay conversando sobre ele, tornava a experiência mais completa, sabe? Mais interessante. É como você vê, tipo, o diretor de um filme comentando sobre a sua obra, tá ligado? Nesse caso, o roteirista. E bem, agora, atualmente, o PlayRay, ele tá fazendo um vídeo separado, né? Ele conversa com o Stefano e grava separado e posta depois. Pra mim, isso não mudou em nada, continua a mesma qualidade, as conversas são muito interessantes. É, não acompanho esses vídeos religiosamente, não vou mentir, mas esses dias agora, especificamente hoje, na data dessa gravação, que é no caso sexta-feira, dia 19, eu assisti ah, a conversa pós-sessão 8 de Hexatomb, onde o PlayRay e o Stefano conversaram a respeito de como que foi a sessão 8, curiosidades ali que eu achei bem interessante. Inclusive, eu vou deixar o link do vídeo que tá passando aí no fundo, eu vou deixar o link do vídeo na descrição e no comentário fixado, inclusive, porque é muito bom, tá? Recomendo muito vocês assistirem até os outros vídeos que tem. Eu acho que até eu mesmo vou fazer isso também. Vou aproveitar para assistir os outros, porque é muito bom, tá ligado? Complementa bastante coisa. E nesse em específico, os comentários sobre o episódio 8 teve muita coisa interessante ali. E enquanto eu tava assistindo, isso me fez pensar muitas coisas a respeito do fandom e a respeito de criação de conteúdo de ordem paranormal nos dias atuais e o quanto o PlayRay está fazendo um serviço muito bom pro fandom. Porque assim, antigamente, para quem acompanhava o fandom de ordem mais no YouTube, você vai lembrar que existia o podcast de ordem, o Ordencast, que era o próprio Stefano, que atualmente é roteirista do Ordem, mas ele era o cara do podcast, ele, a Lave e a Nan. Mas o Stefano ali, dos 3, era o que coordenava o projeto, né? E ele, sinceramente, era muito bom conduzindo o projeto. O Ordencast durou, infelizmente, acabou acabando, né? Mas durou muito tempo.
E os três tinham uma sinergia muito interessante, tá ligado? E o Stefano, junto com a Live Canan, teorizavam muito bem. Então o tempo foi passando, e quando chegou em quarentena, o Stefano não era mais um teorizador ali do podcast. Não era ele que fazia teorias nem nada. De repente, meio que o jogo virou completamente, e ele se tornou o roteirista. Então não tinha como ele fazer teoria. Era ele que criava as respostas. Era ele que criava os problemas e depois era respondido. Era ele que estava agora oficialmente na equipe do Ordem sendo o roteirista de Ordem. E meio que o Ordemcast foi perdendo seu próprio propósito. E de repente, depois de um tempo, infelizmente o projeto veio a acabar. Mas assim, retornando à questão desses vídeos que o PlayRay vem fazendo. Cara, esses vídeos que o PlayRay vem fazendo, eles são muito bons mesmo. Porque o fandom de Ordem, ele tem uma coisa muito peculiar, né? O Cellbit, ele se importa muito com o fandom. Ele gosta muito do fandom. Tem inúmeras pessoas do fandom de Ordem que estão trabalhando em Ordem Paranormal hoje em dia. A grande maioria das pessoas que trabalham em Ordem ou vieram do fandom ou são muito fãs do projeto. E isso é muito foda, porque isso não é o padrão. Mas não é o padrão mesmo. Principalmente em grandes escalas, em grandes produções, né? Vai ver uma produção, por exemplo, hollywoodiana, tá ligado? De Hollywood. Você vai ver que tem pessoas que nem sabem o que tá fazendo, só tá fazendo o que foi contratado e é isso. E até nem é bem uma crítica isso, porque é isso, a gente tem que fazer o nosso serviço e ganhar nosso dinheiro para pagar nossas contas. Mas no fandom de Ordem, esse carinho que o fandom dá ao Cellbit é muito bem retribuído. E eu acho isso muito bonito, porque o Stefano fez mais de 3 episódios no Ordemcast só entrevistando o Cellbit junto com as meninas. E o tempo foi passando, até que de repente, pá, tá o Stefano ali fazendo o roteiro de quarentena, tá ligado? Ajudando a fazer o roteiro de quarentena, ajudando a fazer Natal Macabro, e agora se consolidando ainda mais no roteiro em Hexatomb, tá ligado? Fora que ele também ajudou a fazer, ele foi um consultor pro Fábio Yabu pra HQ de Desconjuração Parte 1, tá ligado? Ele e o Tracol, e não sei se teve mais algumas pessoas, se teve, eu não sei os nomes, desculpa, mas no mínimo esses dois ajudaram o Yabu sendo consultados pelo Yabu para o Yabu deixar a história de Desconjuração mais completinha, mais coesa, mais interessante. E cara, valeu muito a pena. Recomendo muito para quem não tem essa HQ que leia. Compre, leia, mano. Vale muito a pena, de verdade. Assim, a HQ é muito boa. Eu tava esperando um produto de qualidade, mas me surpreendeu ainda mais. Ainda mais, tá ligado? Então, voltando à questão do Blu-ray. Assim, é muito foda ver como essa comunidade é tão unida. Porque você vê, por exemplo, o Cellbit dando atenção ao fandom, e aí você vê uma pessoa que nem o Stefano, né? Que faz um caminho bem diferente, bem fora da média, fora do padrão, que é simplesmente o cara que era do fandom e se tornou parte da equipe. E agora ele e o PlayRay estão toda semana produzindo conteúdo, conversando, falando mais sobre bastidores, e isso é tipo um pequeno revelando, sabe? Um mini revelando entre dois amigos, e que um deles é um criador de conteúdo muito bom, e o outro também é um criador de conteúdo, mas também roteirista de ordem, e muito bom também. É, eu acho que as pessoas não entendem o quanto isso é foda, porque não é qualquer projeto que você vai ver toda semana o roteirista de um grande projeto comentando com um criador de conteúdo semanalmente sobre aquilo, sabe? Isso é muito foda. E eu acho que é isso que torna o fandom de Ordem tão bonito, tão maravilhoso, tá ligado? Óbvio que, como qualquer outro fandom, tem suas problemáticas, tem seus lados ruins, as dores de cabeça. Infelizmente tem mesmo. Mas o lado bom é muito bom também, tá ligado? Faz valer a pena. Porque, cara, a gente tá acostumado com tanto os criadores de conteúdo quanto as mentes brilhantes ali, pensantes que fazem
o entretenimento que a gente assiste, sempre estarem distante da gente. Nunca estarem de igual para igual conversando, sabe? E no caso do fandom de Ordem, nem o próprio Selbit se comporta de uma maneira arrogante assim, sabe? Ele conversa com todo mundo. E isso também é refletido nas outras pessoas que trabalham com o projeto. Eu vejo isso também no Stefano, como eu estou dizendo, no Bife, que vira e mexe está comentando nas redes sociais dele sobre o processo criativo. Eu acho isso muito foda, tá ligado? Porque isso é uma maneira de deixar o fandom com esse sentimento de união ainda mais aceso, sabe? E, poxa, o Play-Ray, pelo menos na minha visão, ele tá fazendo um grande de um serviço ao estar trazendo o Stefano para conversar pós-sessão e revelar coisas muito interessantes. Por exemplo, nessa conversa que teve. Isso é um spoiler da conversa. Não sei se você que está assistindo ao vídeo se importa com isso, mas só um aviso, né? É, nessa sessão 8, o Stefano comenta uma curiosidade bem interessante que é ele e o Biff, quando estavam trabalhando é, em Hexatomb já no ano passado, que eu achei bem interessante saber que Hexatomb já está sendo produzido há muito tempo, eles estavam pensando em cada dia que se passava o Hexatomb ter pequenos eventos, sabe? Por exemplo, ia ter dia que seria o dia da seca, que não teria água ali no local, ou o dia em que a água, por exemplo, poderia ser sangue. Sim, a água ser substituída por sangue, e até eventos geográficos mesmo, sabe? Condições de clima e tudo diferente todo dia em que passava o Hexatomb. E, bem, a gente viu um pouco disso já agora nessa sessão 8 de Hexatomb, onde já apareceu aquele papagaio todo modificado, diferentão, sabe? Mas, retornando ao assunto, você vê o quanto esse tipo de informação de bastidor é importante? É importante a gente saber isso, principalmente para quem é que nem eu, assim, ou que nem você que está assistindo esse vídeo, que eu acho que é o caso, que é um fã assíduo da série, que acompanha a série seja recentemente ou há muito tempo, que nem no meu caso, e gosta de saber tudo envolvendo o Ordem. Isso é muito foda, porque antigamente a gente só tinha o Ordemcast. A gente assistia o Ordemcast, o Selbit comentava por lá, às vezes ele comentava nos Revelandos, que ficaram bem mais conhecidos, onde pelo meme do revelando ser mais um escondendo do que de fato um revelando. E então, no caso, o Wardencast ele acabou e eu pensava que com o fim do Wardencast meio que as coisas iriam, sabe, tipo acabar essa criação de conteúdo que tenta conversar com o Selbit ou com os roteiristas, mas ainda bem que eu estava errado e vem pessoas que nem o Play-Ray e conseguem conversar eh, com o Stefano e trocar essa ideia semanalmente para a gente saber detalhes e curiosidades ali de toda a sessão e de como que foi construído o roteiro de Hexatomb e curiosidades envolvendo o Hexatomb como um todo. Então, assim, eu fico muito feliz, tá ligado? Porque, como eu disse no início, eu peguei uma época do fandom em que a criação de conteúdo era muito rara mesmo. Era muito difícil você encontrar criadores de conteúdo de ordem e que prestam um serviço, que nem o Play-Ray mesmo, que é um serviço muito bom, que é uma criação de conteúdo muito boa. E na época, principalmente, sei lá, 2020, não existia, não existia mesmo. Era muito raro você ver. E hoje em dia é bem comum. Eu já tô vendo é, tanto criador de conteúdo, que a grande maioria eu só não conheço, sabe? Ordem é um fandom que tá tão gigantesco que eu não conheço todo mundo mais. E aí você deve estar pensando, mas espera, antigamente dava para conhecer todos os criadores de conteúdo de Ordem? Olha, se você fosse muito ativo no fandom, sim, daria para conhecer todos os criadores de conteúdo, todos os artistas mais famosos ali e até medianos e iniciantes que estavam começando no fandom, você conseguia conhecer nome por nome, tá ligado? Hoje em dia, isso é praticamente impossível, porque a criação de conteúdo do Ordem, tanto no TikTok, quanto no YouTube, quanto na Twitch, quanto outras redes sociais, e até no Twitter, principalmente no Twitter, é, é bem comum de se ver, tá ligado? E eu fico muito feliz de estar vendo o fandom de Ordem tá tão grande como é atualmente, sabe? Isso me deixa muito feliz. Ver essa qualidade da criação de conteúdo, que nem
inúmeros criadores, mas em específico o Play-Ray e o Stefano mesmo. É muito foda, tá ligado? Ver gente do fandom, que nem o caso do Play-Ray, né? Ele já trabalhou pra Ordem. Ele comenta nesse vídeo, inclusive, que ele trabalhou para as redes sociais do Ordem na época de quarentena e Sinais do Outro Lado, se eu não me engano. Então, cara, é muito foda ver quando você repara uma criação de conteúdo onde o fandom é muito bem recompensado pela rapaziada central ali do núcleo duro, sabe? Que no caso é o Selbit, é o Stefano, é o Biff, é toda essa rapaziada que tá em volta desse projeto. E eles estão dando entrevistas, estão conversando, estão engajando, porque também tem isso, né? O Selbit sempre está esclarecendo dúvidas, respondendo o pessoal, falando coisas assim, dando algumas curiosidades também. Então isso é muito foda, tá ligado? Eu fico muito feliz de ver que esse fandom está crescendo e também que os seus criadores de conteúdo estão se profissionalizando cada vez mais. Porque se você for ver os conteúdos, por exemplo, do Play-Ray, são bem profissionais, bem editados, bem feitos, sabe? Uma coisa que, para um fandom que nem o de Ordem, é, eu imaginava isso, né, há muitos anos atrás. Eu até imaginava. Mas ver isso sendo uma realidade é muito diferente, tá ligado? É muito foda mesmo. Ver o quanto esse fandom é criativo, é, assim, além de criativo, é muito também engraçado, muito gente boa, tem muito artista foda nesse fandom. Esse fandom só revela artista foda, também tem isso. Então, em resumo, o vídeo, como eu acho que dá pra reparar, ele não é roteirizado. Esse vídeo não tá sendo roteirizado. Eu só tô falando o que tá vindo na cabeça. Mas enquanto eu tava assistindo essa conversa entre o Stefano e o Play-Ray, eu só tive esse sentimento de, caralho, mano, tá acontecendo o que eu sempre quis ver, que era pessoas do Ordem conversando diretamente com criadores de conteúdo, e conversando com o público diretamente também, sabe? Isso, pra mídia no geral, né? Pra mídia de entretenimento, isso é tão raro, sabe? E Ordem quebra esses paradigmas novamente, né? Ordem é um projeto que não é padrão, tá ligado? Ele tem muitas coisas, muitas atitudes que o torna diferenciado pra caralho. Eu acho que é por isso que Ordem tem tanto público. Cara, a gente tá normalizando, ainda bem, mais de 100 mil pessoas toda a sessão de Ordem, pelo menos no YouTube. Eu não sei quanto que é pela Twitch, nem pela Kik, não acompanho, é, não vejo esses números por lá, mas no YouTube, cara, toda a sessão você vai ver, tem mais de 100 mil pessoas assistindo. Isso tá desde, sei lá, eu acho que desde Natal Macabro, que a gente tem. Acho que Natal Macabro não teve toda a sessão com mais de 100 mil, mas em Hexatomb isso tá sendo normalizado, tá ligado? Por quê? Porque Hexatomb é muito bom. E então, assim, Hexatomb é uma puta de um evento, é um puta de um evento, um puta de uma temporada que está sendo muito boa pra se criar conteúdo, está revivendo o hype de Ordem, tá ligado? Que pelo menos pra mim, no ano passado, meu hype cording ele tava acabando, tava baixando, sabe? E agora em 2025 ele tá muito, muito reacendido. E isso, porra, eu tenho que ser muito grato ao Selbit, ao Stefano, ao Biff, a toda a equipe do Ordem, tá ligado? Todo mundo mesmo. Eu não vou saber listar de cabeça as pessoas da equipe, porque aí é muita gente, mas é, é muito foda, tá ligado? E também aos criadores de conteúdo, que nesse momento de hiato de criação de conteúdo, de projetos oficiais de ordem, ó, estavam com a gente, produzindo conteúdo, fazendo teorias, que nem o caso do Playwright, tá ligado? Então, é isso. É, só queria parabenizar o Play-Ray por estar fazendo esse trabalho fantástico pro fandom. Parabenizar o trabalho do Stefano. Parabéns, Stefano. Tu tá fazendo um trabalho incrível. Parabenizar o Selbit e ao Biff e a toda a equipe do Ordem. Porque, ai, cara, 2025 é um ano de ressurgimento de Ordem Paranormal pra mim. E
Porra, isso significa muito. Eu fico muito feliz em ver que Ordem se torna o que Ordem se tornou. Então, e tô ansioso pra 2026. Ordem Paranormal em 2026 me aparenta que vai ser ainda mais foda. Então, ai, ai, é isso.